Olá, meus amigos, mais uma edição do Zuca e Tuga, a segunda, ou melhor, o segundo episódio da segunda temporada. Já estamos no ano de 2025 e temos muitos assuntos bombando, principalmente em Portugal, no Brasil, que é o nosso tema, o único canal que fala das conexões e dessa ligação que temos do futebol brasileiro e português, não só pela língua, mas também pela afinidade. Olha quantos técnicos portugueses temos agora no Brasil e temos até dirigente, vou falar sobre isso, dirigente português falando, em João Almeida Moreira, meu caro, falando em futebol arte, futebol brasileiro, querendo combater os portugueses no Brasil. Um português contra português, o que é isso, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Caco, bom dia. É verdade, é o novo dirigente do Flamengo, não é? O José Boto, que quer acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil e criar uma hegemonia em torno do Felipe Luís, portanto, né? Que é o treinador brasileiro do Flamengo. É isso aí, hoje em dia não tem essa de nacionalidade, né? Ninguém está defendendo. A gente viu aí, houve até brigas e situações assim meio quentes entre Abel Ferreira e o Arthur Jorge não tanto, mas chegou a haver entre Abel Ferreira e a equipa técnica dele e o Caixinha, chegou a haver inclusive também o Abel Ferreira e o Vítor Pereira, também houve assim uns ataques velados, enfim. Isso não tem nacionalidade, não existe, cada vez menos existe no mundo e muito menos ainda no futebol. Ninguém olha já para o cartão do cidadão, como a gente diz em Portugal, ou para o RNG, né, aqui no Brasil. Mas então vamos começar justamente por esses que têm que ser aqueles para que sejam superados como técnicos portugueses. Por exemplo, temos novidades, temos aí a manutenção do Palmeiras do Abel, o Santos agora com o Caixinha, ex-Bragantino, e o Sport de Pepa, candidatos aqui nesse Brasileirão. Eu começo respondendo, tá, João? Vou começar, claro. Vou dar boa tarde, boa noite, eu dei bom dia, você também, mas tem muita gente que está vendo à tarde, está vendo à noite, então boa tarde, boa noite também, além do bom dia. Para mim, o Palmeiras é a melhor administração desse modelo não SAF, que uma hora ele é semi-SAF, porque a Leila também não deixa de ser a Leila Pereira, uma grande administradora do clube, a presidenta, ela tem a questão empresarial e, de certa forma, um suporte financeiro muito alto, diga-se até avião e um monte de benefícios que tem de uma empresária que tem, na gestão, na minha opinião, a sua grande virtude. Inclusive, Leila Pereira, para mim, e não o Ronaldo Fenômeno, seria a grande candidata para mudar o futebol brasileiro na CBF. Eu gosto demais da Leila Pereira. Seria interessantíssimo se tivéssemos a Leila Pereira como presidente, para mudar, até quebrar paradigma, colocar mulher na presidência, quebrar de vez com toda aquela questão da CBF. Mas isso é outro tema, mas que tem a ver com o Palmeiras muito sólido, trazendo jogadores importantes, Paulinho, numa nova virada, em um clube que se consolida com esse técnico, né? Podendo trazer o Andréas Pereira. Eu já vejo o Caixinha com muito bons olhos, como é o profissional Caixinha. Mas ainda o Santos, e vou traçar um paralelo, gastando demais, eu não sei de onde vem tanto dinheiro, se é da família do Neymar, mas como é que isso vai ser cobrado depois? Não é algo tão transparente no Santos, que eu vejo muito parecido quando o Grêmio voltou da segunda divisão. Demora um pouco para engrenar. Então eu não vejo na pergunta ali brigando por vaga em Libertadores, título de Copa do Brasil. Se eu for citar, João, e a você que está acompanhando pode comentar aqui, e se inscreva no canal. Por favor, estamos crescendo cada vez mais, rumo a 1.000 inscritos e muito mais depois. Se a gente for citar os 4 de São Paulo, ele é o último, hoje. Do Rio de Janeiro, com o que está prometendo, contratações, enfim, pode estar equivalente ao que o Fluminense fez na temporada passada. Mas, o próprio Vasco também, né? O Vasco talvez seja... Vasco. Acima do Vasco, acredito que sim. Ou equivalente, porque veio da segunda divisão, o Vasco não, né? Essa temporada, mas é mais ou menos nessa prateleira. Eu acho que contratou o Fábio Carille, né? Que estava no Santos, curiosamente. É verdade. Boa lembrança, João. E aí,
se a gente for pegar os mineiros, o Atlético está caindo um pouco de patamar, mas é um finalista ainda de grandes competições, tem muito dinheiro, um modelo muito semelhante, virando SAF também, em breve, tudo isso consolidado, mas é uma equipe muito forte, e o Cruzeiro não para de contratar, que tem a sua Leila Pereira, o seu presidente, que coloca muito dinheiro, um grande torcedor. Agora, a dupla Grenal também, o Inter muito consolidado, confirmando o Bernabé, ficou. Olha que o Inter está confirmando Bernabé, contratando Vitinho. O Thiago Maia do Santos parece que não vai mais para o Santos, pelo menos nessa semana não vai mais. Pode ser que venha uma segunda onda de contratação. Então eu não vejo nesse sentido até as contratações que a gente vê no Santos. O Tiquinho, com todo respeito, tá? Me parece ainda um mercado da xepa. Eu não quero ser pejorativo, a xepa é aquela com criatividade, você pega grandes jogadores nessa xepa, mas não é o primeiro nível de contratação. Então eu vejo assim. E o Sport, com o Pepa, candidato a não cair. Ele entra nessa batida do Mirassol, do que era o Avaí do ano passado, do que tentou fazer o Vitória da Bahia. Eu vejo nesse sentido. E um técnico que ainda tem que confirmar como um técnico de segunda prateleira, ou seja, técnico para clube que também não está brigando por nada em termos nacionais para não cair voltando à primeira divisão, apesar de ter uma grande torcida, uma força muito interessante, sempre muito forte em sua casa, o Sport Recife. Agora, um técnico que para mim não foi bem no Cruzeiro, veio do Al Ahly do Catar, também demitido porque não foi bem. Então, se eu me alonguei, João, mas era mais ou menos isso que eu vejo no patamar do futebol. É 1, 2, 3, são 3 prateleiras diferentes. O Santos meio de tabela, o Palmeiras brigando por tudo e o Sport para não cair. Isso, estou completamente de acordo. O Palmeiras, de novo, candidato a tudo. Eu reforço sempre que a temporada do Palmeiras do ano passado não foi tão ruim como possa parecer, porque lutou pelo Brasileirão até ao fim, foi eliminado pelo Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, e por Botafogo, vencedor da Libertadores, nessas duas competições. Foi por detalhes que não lutou até ao fim por todas as competições. Da mesma forma que em anos anteriores também foi por detalhes que ganhou essas competições. Né? Mas o que eu digo é, a temporada do Palmeiras do ano passado foi mais ou menos ao nível das outras todas. Brigou por todas, por acaso não teve a sorte nos sorteios, né? Calhou com o Botafogo e com o Flamengo um pouquinho cedo e, portanto, não brilhou nessas competições a eliminar. E no Brasileirão, embora lutando até ao fim, acabou por ficar como figura secundária, como ator coadjuvante do Botafogo no segundo lugar. Entretanto, contrata Paulinho, que é um jogador de, voltando ao que você, a sua expressão não é xepa, né? É uma contratação de primeiríssimo nível, e talvez o Andrés Pereira, que também será uma contratação de altíssimo nível, né? Um jogador que está jogando a maioria das vezes como titular um clube da Premier League, vir para o futebol brasileiro é sinal de grande ambição do Palmeiras e da Leila Pereira, que eu adorei essa sua ideia da Leila Pereira na presidência da CBF. Não tinha pensado nisso, é uma excelente ideia, na minha opinião. Mas para já ela está no Palmeiras e os palmeirenses com certeza não querem deixá-la sair. Não. Entretanto, o Santos, eu não acho que o Santos tenha gasto tanto dinheiro assim, quer dizer, é que saiu um Jair, que era um zagueiro que estava dando muito o que falar para o Botafogo, e nesse negócio veio o Tiquinho. E outra contratação assim de peso é uma não contratação, que é o Soteldo, né, que volta do Grêmio. Do Grêmio. Então, realmente, mas concordo com você. Todos os times, em teoria, lógico, né? Todos os times de São Paulo estão acima do Santos neste momento. Né? Todos não, o Bragantino talvez não. Os três grandes, né? E no Rio também, a maioria deles, talvez não o Vasco. Você falou da dupla do Sul, o Grenal, da dupla de Belo Horizonte. E ainda há o Bahia, há o Fortaleza, ou seja... Verdade, o eu Santos esqueci isso. o Santos estará, assim, à partida, se a gente fizer uma pole position, né? Estaria aí na sexta linha, sétima linha, lá para 12º, 13º classificado. Deixa eu né? até me retratar, porque o futebol do Sul, parece que eu estou sempre defendendo, porque sou gaúcho, a dupla Grenal, claro que sempre serei defensor da minha origem, mas hoje o futebol do Nordeste está demonstrando uma força muito grande, que bom, eu gosto demais do futebol do Nordeste, acredito que a Copa do Nordeste deu isso também,
aos nordestinos e tudo que está sendo feito no Bahia e principalmente no Fortaleza. Então, cai o Atlético Paranaense, nós temos aí até uma resistência do Rio Grande do Sul com Juventude ficando, Inter e Grêmio também, o Grêmio, lembrando, quase caindo também em algum momento com o Renato Portaluppi, mas o futebol do Nordeste muito forte, e o Sul, os catarinenses, muito abaixo do que os anos atrás. Nós temos aí o Rio Grande do Sul, só como representante do Sul, caiu demais a força do futebol do Sul e cresce o Nordeste. É bom ter esse equilíbrio para que a gente não fique também só concentrado em algumas regiões, João. Exato. E aproveitando, continuando falando do Nordeste, né, o Sport Recife, eu tive observando com um pouco mais de cuidado, contratou agora um jogador português, o que é raro, né? Treinador já não é tão raro, mas os jogadores ainda é um pouco raro, que é o Gonçalo Paciência, um jogador que já passou por vários mercados na Europa, Espanha, Alemanha. É um nível mais ou menos médio, básico, digamos. Chegou a jogar 2 vezes na seleção e fazer um gol, mas o pai dele era melhor. Muitos não se devem lembrar aqui, que era o Domingos Paciência, jogador do Porto, muito bom. Mas no mercado está muito tímido o Sport. A força, se é que se pode dizer força, do Sport nesse mercado tem sido a continuidade da maioria dos seus jogadores. No entanto, são jogadores de Série B, né? Ou seja, o Sport tem que contratar 5, 6 jogadores, 7 jogadores com muita experiência de A para poder ser um candidato a não cair, né? E por isso, reforço o que você falou. O Verdão, candidato a tudo, Peixe, incógnita, né? Tanto pode, se correr muito bem a temporada, brigar por uma Libertadores, como, se correr mal, brigar para não cair. E o Sport vai estar ali, se tudo continuar como está até agora, se não houver grandes alterações no mercado, vai estar ali lutando para sobreviver apenas. O leão, né? O leão da Ilha do Retiro, ou seja, o bicho vai pegar, mas tem bicho também que vai pegar aqui, ó. Que baita clássico, ou derby, né? A gente chama de derby em Portugal, Benfica e Sporting. E aí, quem vence a taça da Liga, hein, João? Quero teu palpite. Olha, e o Sporting, tendo em conta o último ano e até esses primeiros 6 meses, tem estado por cima, apesar daqueles problemas ali do momento em que o Ruben Amorim saiu e a equipe se ressentiu muito durante a gestão do João Pereira, que, notícia curtinha, voltou ao Sporting, ele saiu e agora voltou para a equipe B, ou seja, voltou para o cargo que tinha anteriormente. E por isso o Sporting talvez, assim, para aqueles apostadores mais neutrais, talvez esteja um pouquinho na frente. No entanto, o Benfica, que tem ótimos jogadores no seu elenco, está com mais fome, eu acho, né? Porque perdeu o último derby para o campeonato, ganhou 3-0 ao Braga, que também deu um certo balanço, né? O Sporting ganhou 1-0 ao Porto, claro, um clássico, mas ganhou de uma forma menos efusiva do que o Benfica, ganhou por 3-0 ao Braga, e portanto o Benfica talvez entre com mais fome, com mais vontade. Por isso, muito equilibrado esse jogo. Vamos ver, para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que ganha. Quem ganhar vai ganhar nos pênaltis, que é até quase uma tradição. Nossa, que emoção, hein? É uma tradição da Taça da Liga, já muitas competições foram decididas nos pênaltis, e aposto no Benfica nos pênaltis, assim. É chute, né? Chute, vamos ver. Vamos ver se é certo ou não. Benfica nos pênaltis. Eu vou ficar, eu vejo assim, eu vou ser ousado. Do que está jogando o Benfica em alguns momentos, é claro que nessa hora eu não vejo o Bruno Lage com os jogadores na mão. A gente que tem muito tempo de estrada vendo futebol, mesmo que eu não esteja no vestiário, algumas declarações, entrevistas, comportamento dos jogadores nos pontos corridos, que é onde eles podem dar o recado de que não estão satisfeitos com aquilo que estão os comandados, digamos assim. Até o próprio derby, o segundo tempo do Benfica ele foi mais maduro e ele incomodou o Sporting, poderia ter empatado, mas foi um início muito ruim, e o Sporting passando pelo Porto, o Benfica atropelando o Braga, de certa forma, ele tem muita chance de chegar a essa decisão e até vencer.
mas eu vou apostar no... Eu sou 7-3 para o Sporting, pelo que joga, pelo que tem sido, sabe? 7 fichas para o Sporting contra 3 do Benfica, e não um 6-4, não é tão equilibrado assim. Eu vejo o elenco melhor, o Rui Borges voltou a acertar, o York está jogando. Posso estar completamente errado. Tem grandes jogadores, o Benfica também, principalmente o Di Maria, e ele tem sido apagado em alguns jogos, e me parece com menos potencial em função da questão do Bruno Lage, que eu vejo assim muito apático em mudanças, demora para mexer no time, e eu não sei, ele está meio parecido com o anterior, quando estava no seu pior momento, o Roger Schmidt, insistindo algumas coisas assim, o Coquetel voltando a jogar como volante, que é um jogador que tem que estar mais à frente, ele na frente da área, fica vulnerável o Benfica. Se ele fizer isso contra o Sport, ele periga ser goleado. Olha, eu estou sendo ousado, mas o meio-campo do. O Arsenal sai de campo balançando a cabeça, ele não está satisfeito. Agora, na hora da decisão, o jogador não gosta de perder final, porque aí não pega para o técnico, pega para o time também. A torcida vai cobrar dos jogadores. Agora, em pontos corridos, a coisa vai passando, porque na tabela está ali, então ali eles vão dando o recado de que não querem, não estão muito satisfeitos. E o Bruno Lage foi criticado já essa semana fora desse contexto também, né, João? O treinador horroroso, né? Segundo o Rafael, lateral direito do Botafogo, que terminou a carreira, lateral direito do Manchester United e de outros clubes. Eu acho que ele exagerou um pouco no adjetivo, né? Mas assim, é bom, né? A gente não pode, jornalistas também, né? Querer que os jogadores falem, querer ter boas manchetes e depois criticar quando eles dizem umas palavras um pouquinho mais ousadas. Enfim, chamou ele de horroroso. Eu acho que ele não é horroroso, acho que ele é um treinador com boas qualidades, estudioso. Ele disse, depois da vitória sobre o Braga, ele disse que não podem acusar de eu não saber preparar jogos. Enfim, ele traz algumas qualidades táticas, professorais, científicas, digamos, mas acho que falta um pouquinho de vivência de balneário ou vestiário, como se diz no Brasil, e às vezes perde um pouco o elenco e às vezes perde um pouco o foco. Acho que no Botafogo perdeu o foco. Completamente ele se perdeu ali. E agora no Benfica perde um pouco o vestiário. O Benfica é um clube difícil de ser gerido, porque é um clube com muita torcida, quando está bem, a torcida leva, empurra, até a imprensa ajuda, mas quando está ruim, os problemas também se amplificam muito. E ele talvez esteja perdendo um pouquinho o foco disso, e tem sim algumas debilidades. Agora, horroroso, acho um pouco demais, mas não condeno o Rafael, é o que ele acha, ainda bem que falou. Depois de acabar a carreira, os jogadores ficam mais corajosos, né, nos adjetivos. Ele acabou a carreira, considerou horroroso, acho injusto, mas tudo bem, vamos em frente. O técnico não pode dizer daqui a pouco se ele tem alguma rusga com o jogador daquilo que ele não gostava, se ele foi mal educado. Aí é a parte da liderança, que parece não, a gente nota pelas entrevistas, por tudo que foi dito na época do Botafogo, e agora no Benfica eu sinto algo parecido, né? Interessante. E tem mercado da bola, vejam, a gente fala todo momento quanta conexão do futebol português com o brasileiro, tantos que vão para lá e tantos de lá que vêm para cá. O Grêmio, torcedores do Grêmio muito chateados, tristes, porque o Wendel é nosso, foi nosso, por que ele está indo para o São Paulo? Por que o Grêmio se livra do Reinaldo e não traz? Quem tentou o Fluminense, mas está muito próximo do São Paulo, por mais que tenha essa questão do Fluminense querer pagar mais, né? Tem uma questão aí que diferencia a negociação. Você tem detalhes até, João, mas eu vejo como uma boa contratação o Wendel para o São Paulo, apesar que dos jogos que fiz do Porto, o melhor momento é quando ele foi convocado, não contratado para a seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Mas o Wendel me pareceu muito tímido no Porto na parte ofensiva em algumas temporadas. Talvez por algum sistema, uma exigência, até dos tempos do Sérgio Conceição. Opa, desculpa, do Sérgio Conceição, sim, claro. É tanto técnico que eu confundi. Daqui a pouco a gente vai até estar falando dele no Milan. Mas o Vitor Bruno agora, mas ele está machucado e por isso até está jogando o Galeno. Mas eu vejo como uma ótima contratação, mas eu espero que o Wendel seja aquele lateral mais ofensivo que era nos tempos do Grêmio.
Eu acho uma ótima contratação, um jogador que brilhou no Grêmio, né? Que se destacou, pelo menos, no Grêmio, foi para a Alemanha, né? Depois da Alemanha Sim. foi para o Porto, ou seja, sempre num nível alto, e do Porto para a seleção, né? Portanto, é uma contratação de peso do São Paulo, ou do Fluminense, em princípio é do São Paulo, só que deu algum problema, porque o jogador está livre a meio do ano, né? Portanto, está livre de assinar por quem quiser. Só que o São Paulo quer que ele venha já, e ele provavelmente também quer vir já para o São Paulo, né? Porque ele não joga no Porto. Só que como o tricolor paulista, né? Esta é uma conversa de tricolores, né? O paulista e o carioca, como o tricolor paulista não quer pagar uma compensação para antecipar a transferência já em janeiro, e o tricolor carioca quer, o Porto está mais inclinado a negociar com o Fluminense. Só que parece que o jogador prefere o São Paulo e, portanto, o São Paulo deve ter essa prioridade, e o Porto até ameaça ir à FIFA porque diz que o aliciamento ao jogador foi feito ainda em 2024, quando teria que ser feito só em janeiro de 2025, que é nos 6 meses anteriores ele acaba o contrato. Enfim, pode dar algum burburinho essa contratação, e entretanto o São Paulo contratou o lateral esquerdo, que é o Enzo Dias, do River Plate, ou seja, também já se está precavendo para o caso de o Wendel só vir em junho, né? Vamos ver, é um assunto interessante, mas a contratação, quem levar aqui no Brasil, a contratação do Wendel é uma daquelas contratações de peso, uma contratação boa, uma contratação de um cara com um histórico já na Europa, é sempre uma contratação boa, né, no futebol brasileiro. Pode às vezes não resultar, né, acontece, mas é sempre uma contratação interessante para o São Paulo, ou para o Flu, né. Para o nível europeu de primeira linha, ele já não está. Mas quando chega no Brasil, chega já no topo. Não precisa nem entrar em campo. A gente sabe que se estiver bem preparado fisicamente, a qualidade que tem, o histórico tático que teve, toda essa cultura que os jogadores brasileiros e todos os sul-americanos que vão para a Europa, quando voltam, voltam com muita qualidade. Entretanto, deixa eu só acrescentar, o Fluminense também já contratou um lateral esquerdo, que é o René, né, que estava no Inter, né? Isso, exatamente. Portanto, também já estão ambos precavidos, tanto o Fluminense como o São Paulo, já com 2 laterais esquerdos contratados, mas ainda brigando, penso eu, que pelo Wendel. Exatamente. Bom, a gente vai pular de assunto. Até o Porto está trazendo, tem uma informação, não sei se a confirmar ainda. Ezequiel Barco, aquele do Boca, está no Sevilha, não aproveitado, mas vejam o perfil de jogador. Um jogador ainda não tem nem 20 anos e pode ser um grande reforço para a lateral, e o Porto precisa. Galeno na lateral esquerda, como já falei aqui, vou ser repetitivo, para mim não dá, marca mal o Galeno, compromete até ele mesmo na frente. E temos... Oi. Não, e acho que é um desperdício, né? Porque ele lá na frente ele é um perigo, né? O Galeno é um jogador que cria algum tumulto, cria fumaça quando pega na bola. Portanto, acho que é um pouco desperdiçar um bom ala ao extremo, como a gente fala, na lateral. Mas, enfim, isso são questões de gestão do plantel. Também não condeno o Vitor Bruno por estar fazendo a gestão desse jeito. Até esse tipo de contratação é interessante que, voltando ao José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, trazido pelo novo presidente do Flamengo, aí é uma incógnita do Flamengo, que Flamengo será esse? Porque mudou direção, muda muito a filosofia, o BAP, Luiz Eduardo Batista, e que tem que apostar mais em jogadores brasileiros, no drible, na alma brasileira, no futebol arte. Aí o Luxemburgo colocou na rede social agora, o Luxemburgo realmente, ele tem razão, já vi vários vídeos do Luxemburgo, que é a essência do futebol brasileiro, e parece meio enciumado até o Luxemburgo. Agora que o português está falando isso, está todo mundo comentando. Eu venho falando isso há muito tempo, é verdade. O Luxemburgo tem razão nesse aspecto, ele sempre foi um defensor dessa coisa do futebol arte brasileiro. E falar em arte, a arte do CR7 é ser um grande gestor também, um jogador que pede até mesmo para que o Al Nassr tenha Casimiro saindo do Manchester United, né? E onde está Rubem Amorim, e que para mim está fazendo uma limpa. O Rubem Amorim está fazendo primeiro o trabalho sujo, que não que eu estou dizendo que o Casimiro seja em limpa sujeira, por favor, um grande jogador, mas é uma limpa de vestiário, renovando, um clube que precisa de novos ares, novos jogadores, uma nova composição com a filosofia do técnico, né?
O Ten Hag tinha as suas estratégias e o novo técnico tem as suas. E vai demorar. O Rubem Amorim tem tomado pancadas fortes, teve bons resultados também, mas é muito complicado. E aí sobra um grande jogador de qualidade, que já não é também mais aquela intensidade para jogar na grande liga do mundo, que é a Premier League, mas que certamente será um acréscimo ao time do CR7. Só que eu não vejo ele, como o próprio Cristiano Ronaldo, sendo um protagonista de seleção, podendo ser um titular de seleção. Casemiro já não é mais aquele jogador para ser titular de seleção. Eu vejo jogadores como o Gerson, por exemplo, que joga no Brasil à frente do Casemiro, apesar de característica diferente. Casemiro depende muito mais da questão física. Sempre foi um jogador de muita força física. Quem depende demais do físico, apesar de ter muita técnica, chute apurado, qualidade para cabeceio, quando começa a chegar numa fase ficando mais velho, ele perde aquela intensidade física e o futebol dele cai muito. Por isso que na Arábia Saudita, onde a intensidade física não há tanta exigência, certamente ele vai voar e consagrar em tabelas, em combinações com o CR7, o futebol desse grande jogador português, que, aliás, o nosso canal é fã, o nosso fã número 1 é CR7, com certeza, nesse momento, que é o grande jogador entre Portugal e Brasil, o grande jogador, e o outro, é claro, o Neymar, mas esse precisa voltar. Sim, em relação ao Casemiro, tem pouco a acrescentar, você falou tudo, né? O Casemiro, tenho certeza que o Rubem Amorim, como qualquer pessoa que gosta de futebol, é fã do Casemiro, porque o Casemiro tem sido um dos grandes volantes, como se diz no Brasil, grandes jogadores de meio campo das últimas décadas. No entanto, perdeu a intensidade, como você falou, e perdeu o fulgor, e as equipes do Rubem Amorim exigem muito daquela dupla ali do meio campo, né? No Sporting, ultimamente era o Hjulmand, que é até capitão de equipe, um grande jogador, e ao lado ou o Morita ou o Daniel Bragança, e antes foi o Ugarte, que curiosamente agora está no Manchester United de novo com o Rubem Amorim, e outros. Aquela posição é uma posição muito importante que exige muito trabalho. E o Casemiro já não tem essa condição física, não só ele, aliás, o Rubem Amorim também deve deixar sair no final da temporada o Eriksen, um jogador dinamarquês, um dos melhores jogadores dinamarqueses dos últimos anos, mas que também já não tem o fôlego. Aliás, ele até teve um problema cardíaco grave, que todos se devem lembrar, que inclusive teve um colapso no meio do jogo, mas voltou ao futebol, graças a Deus, né? Mas já não tem a mesma força que o Rubem Amorim exige para aquele meio campo, para aquela dupla de meio campo. Tanto o Eriksen como o Casemiro, grandes jogadores, principalmente o Casemiro. E por isso é isso. Eu acho que é o casamento perfeito. É o Casemiro na Arábia Saudita, onde ainda pode fazer diferença pela sua qualidade técnica, mental e até física, porque lá, como você falou, não é tão exigido desse ponto de vista. E o casamento perfeito porque o CR7 e o Casemiro juntos ganharam 4 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA, uma Liga Espanhola, né? Uma Copa do Rei de Espanha e uma Supercopa Espanhola juntos, ou seja, são títulos juntos que nunca mais acabam. Por isso, por alguma razão, o CR7, que é um jogador que sabe tudo de gol, quer o Casemiro, que sabe tudo de controle de meio campo ali no Al Nassr. É, aliás, uma condição que ele coloca para renovar, para continuar no clube saudita. Aliás, o Manchester United vem de um resultado interessante, empate por 2-2 com o Liverpool, do Arne Slot, que é o grande treinador holandês, é o grande treinador hoje, o grande técnico, se destacando aí na Premier League, e até o Rubem Amorim, e ninguém entendeu. Eu vi muito mais na Inglaterra. É engraçado, né? Nos sites e portais e jornais portugueses, elogios ao Rubem Amorim. E na Inglaterra, críticas, porque ele saiu criticando a atuação do seu time, não os jogadores, enfim, ele falou de uma forma geral, perderam a oportunidade de vencer o jogo, ele cobrou mais, ele tem uma régua muito alta, ele tem essa disciplina, né? E agora tem um grande jogo, Copa da Inglaterra, domingo, para quem está assistindo já aconteceu, se já passou o domingo, mas enfim, Arsenal e Manchester United neste domingo, que jogaço que a gente tem aí da Copa da Inglaterra, terceira rodada. Vamos então ao álbum de figurinha e nossa caderneta de cromos.
E a figurinha desta semana, né? A gente traz aí agora os garotos, né, João? O Haaland do Sertão, que se chama Del, joga no Bahia, 16 anos, e que para mim é novidade, grande jogador que pode ser, tem entrado nos jogos aí da equipe de garotos do Bahia, o Grupo City já fazendo contrato de longo prazo, jogador valioso, precioso, e até vou colocar uma foto dele, ele tá carequinho agora, que nem eu, assim, mas não porque ele perdeu o cabelo, questão de estilo, raspou a cabeça, mas eu vou colocar essa foto novinha, e não tá aparecendo, lá em cima tá só o ano de fundação do Bahia, e um outro escudo que dá para ver ao fundo, aquilo é do Grupo City, então o garoto já assinando o contrato com o Grupo City, pode até ser citado como o Haaland do Sertão, mas é a cara do Yorkers para mim. É mais parecido com o Jóqueres do que com o Alan. E no campo é parecido com os dois, pelo que eu vi, só vi os gols praticamente em resumos, né? E ele é muito chuta de primeira, sabe? Não enrola, é jogador. É um novo jogador, talvez, que o futebol brasileiro está produzindo, que são esses atacantes de muita potência, como o Endrick é o exemplo. Não lhes falta técnica, obviamente, mas destacam por ser jogadores de objetivos. Ele pega a bola e chuta. E ele, como você falou, ele como tem 16 anos e a maioria dos jogadores da Copinha tem entre 19 e 21, o Bahia até está com uma equipe mais jovem do que a maioria, 17, 18. Mas mesmo assim, ele com 16 está abaixo. Ele tem entrado no banco, mas mesmo assim entra no banco nos dois jogos e nos dois jogos fez um gol. Sendo que neste último fez o gol da vitória. Então, é sem dúvida merecedor de estar nesta nossa coleção de cromos ou álbum de figurinhas dos novos, dos caras que a gente vai falar nos próximos anos, na próxima década, quem sabe. E com certeza ele é fã do Haaland, adora o apelido, ele gosta disso. Ele falou que observa o Alan de copia movimentos. Dá para notar até pela entrevista, a gente nota um jogador muito diferenciado para a idade. Ele tem também do Endrick, aquela maturidade do Endrick, né? Que a propósito, uma hora podemos falar sobre isso, mesmo não tendo uma conexão com Portugal, mas é brasileiro, enfim. O Endrick está precisando de novos ares para ter uma oportunidade de ser protagonista, né? Para poder, como o Vitor Roque, indo para o Betis, podendo ser titular, saindo do Barcelona, talvez uma estratégia que seja interessante. Mas vamos ouvir falar muito desse garoto. É o nosso segunda figurinha. O primeiro foi o Rodrigo Mora, que é o garoto do Porto, que está também aos 17 anos, titular do Porto, jogando muita bola. Eu falei que ia variar, não é assim toda hora que ele vai num clássico contra o Sporting, brilhar em todos os jogos, enfim, não é fácil, mas é outro grande jogador. Falar em português, Sérgio Conceição já levantando taça na Itália, chegando ao Milan com tudo, fumando charuto, a lá Carlo Ancelotti no vestiário, feliz da vida. O Sérgio Conceição andava meio sumido do mercado, depois que saiu do Porto. Teve um momento, João, eu sei que você sabe, citando, se falou, o Inter fez um contato, não a Inter, o Inter de Porto Alegre, depois se falou do Grêmio, porque sempre que o Inter tenta algo, ou o Grêmio, o outro também vai tentar, quando não tem o técnico, enfim, mas eu até apurei essas informações, o empresário, ele elogiou demais o futebol brasileiro, mas ele não tinha ainda aquela vontade de trabalhar no futebol brasileiro por isso, por poder estar ainda numa primeira linha de futebol mundial e parlando italiano, falando muito bem o italiano, o Sérgio Conceição mandando muito bem, já vencendo num clássico, num derby, né? Importantíssimo. O Mister, como todos falam, chegou com tudo na Itália, hein, João? Chegou, é o estilo dele, né? Ele é alguém muito intenso, né? É a sua qualidade, mas também às vezes pode ser o seu defeito, porque é intenso demais e critica árbitros e critica adversários e se envolvem em conflitos, mas realmente essa intensidade, quando é positiva, é muito positiva mesmo, né? E ele chegando, instituiu logo o que queria no clube, fez
falou com os jogadores todos, conseguiu colocar todo mundo no mesmo barco, já fala de forma ambiciosa, já quer lutar por títulos, já quer tudo, e a verdade é que isso no campo se reflete, essa intensidade, essa paixão que ele coloca, se reflete com vitórias sobre os dois principais rivais do clube na Itália, né? Na final Inter, vitória de virada, e na semifinal, vitória sobre o Juventus, num jogo que teve um autogolo meio absurdo, né? Não sei se você viu. Sim, e que para nós aqui é outra palavra, já vamos falar sobre isso, até inclusive na semifinal, enfrentando o filho, né? E depois teve Isso. um abraço, enfim, que foi, eu achei muito interessante essa questão do pai e filho estarem juntos na mesma decisão em lados opostos, né? É interessante, quando eles estavam no Porto, se falava pai e filho, será que ele facilita a vida para o filho? Mas achei muito interessante. O Francisco Conceição e o Sérgio Conceição abraçados ao final do jogo. Mas até ia citar exatamente uma questão da equipe do Milan. Estou pegando dados aqui estatísticos, era algo que eu queria só falar rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando que eu precisava. Mas eu gostei demais do crescimento do Rafael Leão com ele. Vejo muito positivo isso. O Rafael Leão para o futebol português com o Sérgio Conceição, jogando aquele futebol que se espera dele. Então, é muito importante. Eu gosto demais do Rafael Leão, mas ele não estava conseguindo ser aquele jogador que pode até ser um protagonista, um grande jogador. E tem sido muito importante. Tenho visto grandes apresentações já. Pô, o repertório é pequeno, mas com o Sérgio Conceição ele cresceu demais. É verdade. E ele tinha teve um pequeno problema de desentendimento com o treinador anterior, o Paulo Fonseca, também português. Ficou no banco alguns jogos, ele que é talvez a principal figura, pelo menos em termos ofensivos do Milan, e agora pode reencontrar o seu futebol com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é mais boleiro, né, como se diz aqui no Brasil. Pode ser que arranque um pouquinho mais dele, entenda melhor o estilo dele, e acho que o Rafael Leão tem tudo para triunfar aí no Milan, e o Sérgio Conceição também. O Sérgio Conceição realmente sentiu que ainda não estava no momento de vir para o Brasil, estava numa fase em que poderia ainda tentar clubes de grande dimensão em Itália, como é o caso do Milan, e portanto acho que o Internacional, o Botafogo também se falou, esses brasileiros têm que esperar um pouquinho para ter o Conceição. Exatamente. E ele tem um perfil, uma personalidade que lembra um pouco Abel Ferreira, né? Aquela coisa explosiva, assim. É mais parecido no perfil. Modelo de jogo um pouco diferente, mas a questão da personalidade, mais combativa, entrevista coletiva, com arbitragem, dentro de campo, ele é muito intenso, né? Muito parecido. Agora, na semifinal, só lembrando, eu falei em vários jogos. Na verdade, o Rafael Leão jogou a final, ele estava machucado, mas é que ele jogou tanto ali entrando no jogo que eu vi já uma nova participação. Estou confundindo até em alguns outros jogos com esse técnico, ele já estava começando a ter uma melhora, mas eu acredito que então vamos ver uma melhora do Rafa com o Sérgio Conceição. E aí eu citei semifinal. A gente está falando aqui da língua que nos desune, autogolo e gol contra, né? Mas antes disso, só um rápido, tem a meia final, que também se fala em Portugal, mas a gente não usa essa expressão, meia final. Talvez vá usar como meia final, uma final meia boca, que não foi uma final tão boa. E aí seria a final mesmo, né? Meia final não se usa. E é diferente. E o golo também não se usa mais. Já falo mais um pouco disso. Queria te ouvir a respeito do autogolo, essa expressão. Isso, aí te pediram, Caco, para tirar o Alan do Sertão, que ele está aí, já passou o assunto dele, né? É verdade. Nós ficamos com esse cara aí o tempo inteiro e eu nem me dei conta mesmo. Tem razão. Convém a gente decorar a cara dele, sim, mas já está decorada. Agora ele vai. A cara e o nome, Del. Em Portugal se diz principalmente meias finais, mas sim, também
semifinal e tal, mas é mais meias finais. E em relação ao gol contra, que se diz no Brasil, a gente diz autogolo, realmente, autogolo. Gol contra não existe, autogol, portanto, gol na própria baliza, né? Que aqui também não se usa muito a palavra baliza, né? Usa-se mais a palavra gol, né? Então, autogol e meias finais. Em relação ao autogol, eu peguei em alguns outros países para ver que às vezes é bom a gente ver de outras línguas, né? Para ter algumas pistas. A Inglaterra é own goal, ou seja, gol na própria baliza, né? Na própria gol no próprio gol, é mais ou menos a mesma coisa. A Itália é autorrete, rete porque eles usam rede, né? Para dizer gol. Então, a autorrede, portanto, é mais parecido com o português de Portugal, é italiano. E em Espanha também usam autogol, mas também gol em contra. Porque o espanhol, né, tem muitas variações também, porque tem a Argentina, tem a Colômbia, tem a Espanha, tem o México, e portanto usam, é mais ou menos como nós, portugueses e brasileiros, né? Em Espanha usa-se mais o autogol, mas na América do Sul e Central usa-se mais o gol em contra. Seja como for, foi um autogolaço esse da Juventus. Não foi um golaço, né? Mas foi um absurdo. Foi. Autogolaço, um golaço contra. Um golaço contra. Ele chutou a bola, queria atrasar para o goleiro, mas o goleiro estava junto com a bandeirola lá de escanteio, né? E ele sabia, né? Porque ele recebeu a bola dele, né? Enfim, não se entendeu muito bem, mas no Juventus Milan é sempre assunto que vai perdurar, obviamente, né? E teve sorte aí também o Sérgio Conceição, até nesses aspectos aí está tendo muita sorte. A sorte também está do lado daqueles que são vencedores, começou muito bem. Agora, não precisa hoje ver os cabelos brancos, enfim. Quem fala golo no Brasil entrega a idade, mas como é uma geração tão antiga que usava essa expressão, não é que entregue a idade, porque você vai falar, já vai ver que é uma pessoa mais velha, na casa hoje dos mais de 60 anos, 70 anos. Essa geração aí é que usa o golo. Isso aí é coisa dos anos 50 no Brasil. E tinha até alguns narradores que repetiam golo, 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 golo na narração, né? Talvez em Portugal tenham narradores que falem dessa forma o gol na hora da narração, repetindo várias vezes. Em vez de gol, é golo, 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 golo. Né? Portugal é golo, golo, golo. Né? O gol, por acaso, aqui é o contrário. Eventualmente, quem dissesse gol seriam os muito antigos portugueses, porque no início, né, ainda se usava a forma inglesa, inclusive com o A, né? Goal, né? Mas depois, desde sempre, é golo. Entretanto, eu vou falar de uma figura que eu acho que você não conhece, que se chama Bobby Stewart. Nunca ouviu falar, né? É um lateral esquerdo inglês do Middlesbrough, da temporada 34 a 35. Por que eu estou a falar dele? Porque numa temporada fez 5 gols contra. É considerado recorde lá em Inglaterra e como ninguém contabiliza muito isso, talvez seja o recorde mundial. Só numa temporada, um lateral esquerdo que fez 5 gols contra pelo Middlesbrough. Fui dar uma investigada lá. E embora seja um jogador que chegou à seleção, não era um jogador ruim, mas tinha um pouco de falta de pontaria, né? Qual era a temporada dele? Tem aí? 34 a 35, já foi há muito tempo. 5 gols contra o Middlesbrough. Ele jogava no Middlesbrough, fez 5 gols a favor dos rivais. Nossa, é complicado, mas o nome não é estranho, porque recentemente, na temporada passada, fiz um jogo do Middlesbrough. E talvez em pesquisas, quando você coloca esse tipo de pesquisa, aparece algum nome nesse sentido. Pode ser que seja daí, né? Mas enfim. Então, o nosso programa não é gol contra, não é autogolo, é para frente, é do futebol português, futebol brasileiro. Se inscreva no canal. Zuca e Tuga, nós ficamos aí 5 minutos com a nossa figurinha, o Haaland do Sertão, mas vocês já sabem e podem até sugerir em comentários quem será a próxima figurinha. Nós estamos agora com o segundo álbum da temporada, só garotos, só jogadores aí sub-20, sub-21, jogadores até os 21 anos que estão se destacando no futebol do Brasil, Portugal, ou portugueses e brasileiros mundo afora. Esse é o critério. Temos aí grandes jogadores para a gente falar. Inclusive falei do Rafa Leão aqui, grande jogador português. João, muito obrigado. Até o próximo episódio, que será o terceiro da segunda temporada. Um abraço e até a próxima.
Obrigado a você, Caco. Um abraço a todos. Valeu.